Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia. Atenção, repeteco aí, produção. Nosso programa de número 797 desta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Programa que hoje tem como destaque aprovada a doação dos Correios. A privatização fraudulenta dos Correios, aprovada hoje na Câmara dos Deputados, com votos do PDT e PSB. E muita gente mais que se diz oposição ao Bolsonaro, mas que aprova todas as medidas contra os trabalhadores propostas por Guedes, Bolsonaro e companhia. É hora da greve dos trabalhadores, é hora da reação do povo brasileiro a esse crime contra o patrimônio público, contra centenas de milhares de pessoas que vão ser afetadas diretamente pela privatização e todo o povo brasileiro que sai perdendo contra a dilapidação desse patrimônio, e é uma política que visa apenas e tão somente favorecer aí um punhado de tubarões que estão de olho de se abocanhar dos Correios. Nós vamos falar sobre esse tema. Nós estamos esperando aí para mais tarde a presença do companheiro Edson Dorta, da Coordenação Nacional da Corrente de Setistas em Luta, vai estar aqui conosco para comentar a decisão lá na Câmara e os encaminhamentos aí, o que é preciso fazer para barrar a privatização dos Correios. Que eles aprovaram, né, mas a luta ainda não terminou. Né, uma batalha perdida e que mostra que não adianta travar essa luta apenas na Câmara. Bom, tem mais assuntos aí, destaques na nossa pauta. O Bolsonaro vetando o projeto de lei que suspendia despejos durante a pandemia. A crise entre Bolsonaro e os chefes do judiciário. O falso moralismo do judiciário, golpista e imoral, que elegeu o Bolsonaro. Bom, os dados da Covid, com o país tendo quase 1.100 mortos nas últimas 24 horas e passando de 20 milhões de pessoas infectadas em meio, né, a um crescimento dos casos da variante Delta. Nós vamos tratar também aqui das manobras da direita para tornar as eleições ainda mais antidemocráticas. Bom, no programa de hoje também vamos destacar aí a nomeação de 100 marechais. Marechal é um cargo que deveria ser dado a heróis de guerra. O Brasil não teve guerra nenhuma, mas tem muitos militares aí sendo promovidos a marechais. Lara, cala a boca! Pô. E é isso aí. Vamos em frente aqui. Desculpe. Vazou o som aqui. E ela calou. Ela estava longe, mas ela ficou quieta. Bom, vamos tratar também aqui dos manifestos dos empresários golpistas, dos banqueiros, em apoio à urna eletrônica. E o que é bom para os banqueiros será bom para o povo? Vamos tratar aqui desse tema no programa de hoje, né? E muito mais, vamos falar aqui como é que os norte-americanos conseguem, a imprensa golpista norte-americana divulga que os Estados Unidos estão na frente no quadro de medalhas. Lá nos Estados Unidos, na imprensa dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão à frente, então tem mais medalhas do que todo mundo, inclusive do que a China. Você vai ver como isso acontece aqui no nosso programa. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar na pauta, a gente está aguardando por aqui também a chegada da companheira Andréia Truz. A gente queria mandar aqui o nosso boa noite para os nossos amigos internautas.
Putz, desculpe aí, falha nossa aqui, ficou mudo aqui o nosso sinal, mas a gente estava iniciando aqui para a nossa saudação para o pessoal que acompanha o nosso programa, que chegou junto conosco aqui nesse começo da nossa transmissão, mandando um abraço aí para o Ronaldo Ferreira, que mandou um recado dizendo que a palavra doação é perfeita. Essa escória doa o que é nosso, mas também doa a própria mãe, se necessário for. Um abraço aí para o Tiago Terré, a Juan Azevedo também chegando por aqui, protestando, dizendo que os sindicalistas ainda confiando na luta, se é que a gente pode chamar de luta parlamentar, e recorrer à justiça sem ir às ruas. Boa noite para o canal Lucianarga, a companheira Rosângela, lamentando aí, que tristeza, entregando um a um o patrimônio dos brasileiros. Boa noite também para o Selva Amada, para a companheira Ana Matos, membro aqui do nosso canal, como muita gente que está por aqui conosco nessa transmissão. Para o Luiz Bergosa, para o Willis Kennedy, chegou por aqui mandando o seu não à privatização dos Correios, o Cifa, o Bruno Espírito Santo, a Márcia Guzman, o pessoal comandando aqui a minha bronca que eu dei aqui no latido do cachorro, e eu virei bicho aqui contra a ferinha que estava chateando. Ele já parou, ele queria, um cachorro manhoso, né, que queria aqui atenção e estava protestando quando a transmissão do nosso programa aqui. Bom, vamos em frente. Então, aqui na nossa pauta, começando por destacar um quadro lá do Nordeste brasileiro, da Paraíba, que mostra claramente o quanto a direita está junta e misturada. O candidato do Bolsonaro à Paraíba recebeu o apoio exatamente do PSDB. O candidato bolsonarista lá no Nordeste brasileiro é do PSD, do partido do Kassab, né, que também integra aí a base de apoio do governo Bolsonaro, né, e é um partido aí aliadíssimo, né, o Kassab, ex-prefeito de São Paulo, partido que é uma espécie de sublegenda do PSDB, anda junto, né, misturado, e está no governo. E o Romero Rodrigues é o candidato do PSD lá da Paraíba, e é o nome preferido de Jair Bolsonaro para o governo daquele estado, e ele fechou uma aliança com o PSDB, né, e disse que está disposto a receber o apoio até mesmo de partidos da esquerda. Bom, o apoio tucano ao candidato bolsonarista não chega a ser nenhuma novidade, né? PSDB e Bolsonaro estiveram juntos, aí misturados, desde a eleição de 2018, quando o Bolsonaro fez dobradinha em São Paulo com ninguém nada mais, nada menos do que o João Dória, né, na chapa Bolsodória, né? E a gente tem visto aí que toda a política de procurar apresentar o Dória como um opositor do Bolsonaro simplesmente diz respeito aos interesses eleitorais de uma ala da burguesia que quer trocar, né, de candidato, quer trocar de cavalo no meio da corrida, né, uma vez que tem receio, né, que o Bolsonaro não consiga levar adiante a política de ataque aos trabalhadores, que nesse momento, né, a burguesia usa o governo Bolsonaro para fazer. Nós estamos vendo essa semana a aprovação da reforma, da mini-reforma trabalhista, a discussão da reforma administrativa, e hoje, como nós vamos falar daqui a pouco, da votação aí, da aprovação da privatização dos Correios, tudo feito em perfeita harmonia entre os tucanos e os bolsonaristas, mostrando que são farinha do mesmo saco. Bom, na nossa pauta aqui também, a companheira Andréia ainda não entrou, mas já está chegando por aqui, o companheiro Edson. Então, daqui a pouco nós vamos comentar aqui a votação na Câmara dos Deputados sobre
a privatização dos Correios. Então, você acompanha aí, fica aí com a gente, né, que a Andréia daqui a pouco está chegando também, ela mandou um recadinho, que está atrasada no outro compromisso que ela teve, e o companheiro Edson já está chegando por aqui também, já está por aqui conosco. Bom, seguindo aqui na pauta, destacando agora que o Bolsonaro, né, vetou, né, um projeto de lei que suspendia o despejo durante a pandemia. Né? A medida atinge diretamente 85 mil famílias que estão em risco de despejo nesse momento, e que um número que pode chegar aí a 400 mil famílias afetadas. Se a gente pensar, 85 mil famílias já são mais de 300 e, em média, 4 pessoas, 340 mil pessoas. Né? Mas pode chegar o número aí a 400 mil famílias e, portanto, mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas pela medida adotada hoje do Bolsonaro, que vetou integralmente o projeto de lei 827/2020, que proibia despejos e remoções forçadas até 31 de dezembro. A proposta foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, foi muito comemorada aí por setores do movimento de luta pela moradia, mas nós estamos vendo, obviamente, que esse tipo de decisão parlamentar, quando tem um mínimo de favorecimento da população, não vale absolutamente nada. Né? Seja porque agora o Bolsonaro veta, seja porque depois a justiça, ou sempre alguém dá um jeito de passar por cima, né? A lei só vale, primeiro ela só é aprovada no Congresso Reacionário atual, quando ela realmente é uma lei que garante algum interesse de setores inimigos do povo. Bom, e depois tem toda aí uma articulação com o próprio Congresso e o próprio governo, no sentido de garantir, seja ora o veto do presidente, ora a votação no Congresso, que nada, absolutamente nada, né, seja aprovado, chegue até as últimas consequências em favor dos trabalhadores. Bom, o despacho de hoje, publicado no Diário Oficial, o governo federal alegou contrariedade ao interesse público. Porque o interesse público é que o pobre se exploda, né? Que as pessoas sejam despejadas, colocadas no olho da rua, em plena pandemia, né? Numa situação de mais de 550 mil brasileiros mortos, situação de recorde de fome e desemprego, né? E o governo, cara de pau, alega aí o interesse público para vetar o projeto que proibia os despejos. Bom, só mais um ponto antes da gente entrar na pauta do Correio, porque o companheiro Edson já está com a gente aqui no nosso estúdio virtual, então eu vou antecipar aqui, vou subir a pauta, né, e a gente já vai tratar daqui a pouquinho, então, logo na sequência, do tema da privatização dos Correios. Mas antes, queria destacar, né, a imprensa capitalista, dando grande destaque ao fato de que o presidente do STF, o Luiz Fux, resolveu suspender uma agenda acertada aí entre o chefe dos poderes, com a participação do presidente ilegítimo Jair Bolsonaro. Fux disse o seguinte, que quando se atinge um dos integrantes do STF, se atinge a corte por inteiro. A declaração foi uma referência ao fato de que o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro fez nos últimos dias críticas aos ministros Luiz Barroso e Alexandre Moraes, né, por conta de ter virado alvo no chamado inquérito das fake news. Bom, a declaração do Fux, né, é a expressão do verdadeiro falso moralista dos ministros golpistas e sem moral do Supremo Tribunal Federal. Justamente os elementos que elegeram Bolsonaro, né, que entregaram o governo de presente na mão do Bolsonaro. É bom lembrar que o Fux, né, o Barroso, eram integrantes do STF que caçaram o direito de Lula participar das eleições.
né? Eles, na realidade, foram os responsáveis. É bom lembrar, por exemplo, que o Bolsonaro não teve o voto de 2/3 dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não votou no Bolsonaro. Mas o voto do Fux, do Barroso e de outros golpistas do STF bastou para substituir a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro queria votar no Lula. O Barroso, que agora está reclamando aí das críticas do Bolsonaro, por exemplo, foi o relator do processo de cassação do Lula no TSE. Ele mesmo, ele que foi lá e escreveu, né, a punição ao ex-presidente Lula de maneira ilegal, arbitrária, já que não havia sentença em julgado contra o ex-presidente, era direito, né, considerado por muitos líquido e certo que o presidente pudesse disputar as eleições. Caso isso acontecesse, né, as pesquisas indicavam claramente que o Lula ganharia as eleições no primeiro turno, né? E agora os que reclamam do Bolsonaro são os pais do Bolsonaro, são os verdadeiros e maiores eleitores do Bolsonaro, que colocaram o Bolsonaro no governo e que, obviamente, se eles estão contra o Bolsonaro, não é em defesa dos interesses do povo brasileiro, coisa que eles nunca defenderam. É bom lembrar que eles validaram o impeachment fraudulento da presidenta Dilma, né? Deixaram o Lula mofar 580 dias na prisão, deixaram o Bolsonaro matar 550 mil pessoas e agora estão numa briguinha porque o Bolsonaro falou que a urna eletrônica é fajuta e que o TSE, né, é uma ameaça às eleições. Bolsonaro faz um jogo de cena defendendo os seus interesses e os falsos moralistas do TSE, né, defendendo os interesses do próprio regime golpista, dos quais eles são um sustentáculo, né, agem para defender também interesses que, com certeza, não são do povo brasileiro. Bom, nós já estamos por aqui agora. Eu estava sozinho, estava triste e desolado, mas agora eu tenho comigo duas companhias. Chegaram por aqui. Eu já tinha dito que estava conosco aqui no nosso estúdio virtual o companheiro Edson Dorta, e agora já está comigo também aqui a companheira Andréa Truz. Eu vou deixar o Edson um pouquinho de molho aqui. Eu tinha combinado um pouquinho, porque a Andréa tem que sair. Ela chegou mais tarde, mas tem que sair mais cedo também, né? Mas não tem problema. De qualquer maneira, para nós é importante. Então, eu vou pedir a participação da Andréa, né? Para destacar aí na nossa pauta os dados, não só os dados da pandemia de hoje, mas tem um tema importante em relação à Covid, que é o aumento dos casos da variante Delta, né? Um motivo de preocupação de todos nós. Com você, André. Eu estou com o microfone aberto, boa noite, gente, boa noite a todas e todos, né? Eu atrasei, mas cheguei, né? Enfim. Pois é, Toninho, mas a gente não tem mais nada, não é? O Dória já vai abrir, ó, a gente já voltou a trabalhar, não é? Presencialmente, porque afinal de contas o professor, né, não trabalha online, né? A gente só trabalha presencialmente. Tá tudo voltando, né? Tá tudo voltando para um caos. Na verdade, o que a gente tem é um resultado, né? Eu acho que eu vou puxar primeiro por essa variante Delta, porque o país já tem 300 casos dessa variante, né? O Brasil já soma 287 casos da variante Delta, né? Desse novo coronavírus. E de acordo com esses dados, né, foram reunidos nessa última terça-feira, no dia 3, essa variante, ela traz uma preocupação, porque já resultou 21 mortes, inclusive ontem, Toninho, saiu uma notícia de uma preocupação, né, na América do Sul, né, sobretudo aqui na América do Sul, com esse número, aumento, né, da variante Delta. E um dos países disseminadores, né, da variante Delta é os Estados Unidos, né? E nesse Brasil, que já não tem mais nada, né, que já está tudo bem, que já pode voltar, o que não tem mais nada são 1.099 óbitos por conta da Covid nessas últimas 24 horas, sendo que nós já tivemos 40.054 novos casos, né? Então, com esses novos dados, o país já tem 20.066.587 casos acumulados e já registrou 560.706 mortes. Toninho, é isso, né? A gente tem no meio desse desgoverno todo, agora, né,
eles não pautam, eles não pensam na variante Delta, essa vai ser um grande perigo, até porque, né, abril, né, o jogo é para tudo, para que volte tudo a funcionar. Essa falsa ideia, né, de que está tudo bem. E vamos ver o que vai virar. A gente não vai sair tão cedo disso, né, Toninho? Não sai, vai ser aquele vai e volta, né? Vai voltar novamente, vai crescer o número de casos dessa variante. O problema é que a gente coloca em xeque a vacina, né? Porque esse processo de vacinação, que uns já chegaram na segunda dose, os outros não. Tem gente, já tem país que já está tomando a terceira dose e a gente vai ter que lidar com essa variante. Né? É um caos. Ok. Bem-vinda aí, Andréia. Agradecer aqui aos superchats que já do pessoal que está colaborando aqui com a Causa Operária TV, que vocês sabem é muito importante. A Rosângela Barbosa de Oliveira contribuindo com a gente e mandando um recado. É preciso divulgar sistematicamente os nomes dos deputados e senadores que aprovaram o fim dos Correios. Barrar. Eles vão continuar avançando com o que ainda resta. Agradecer também aqui aos superchats, às figurinhas simpáticas aqui do Jesus Era Humano, do Dan Robert, que mandou também a sua mensagem. Frota vota contra e Batata a moral a favor. Né, diz ela aí comentando a votação nos Correios, que daqui a pouquinho nós já vamos entrar nesse tema aqui. Bom, mas antes, destacar aqui mais manobras da direita para tornar as eleições ainda mais antidemocráticas. Bom, além de toda da celeuma e da falsa discussão, né, nós vamos ver hoje que teve até manifesto defendendo as eleições democráticas, como elas são hoje, como se elas fossem democráticas no momento atual. Mas o que já é ruim, querem fazer ficar ainda pior. O Congresso está avançando aí na discussão, na calada da noite, né, sem que a população se dê conta do que está acontecendo, avança no Congresso Federal a discussão em torno do chamado distritão, né, que altera totalmente a forma como o brasileiro iria votar no ano que vem. Isso há um pouco mais de um ano das eleições, né? Nós anunciamos aqui, está em discussão todo um novo Código Eleitoral, com mais de 900 artigos, né, que, entre outras mudanças, estabelece, por exemplo, que as eleições parlamentares deixariam de ser proporcionais, né? Os deputados deixariam de ser eleitos em chapas proporcionais e seriam eleitos nos distritos, né, em distritos menores do que a gente tem hoje, né, porque hoje os estados já são verdadeiros distritos, mas a votação seria dentro dos estados. Os estados seriam divididos em distritos e os deputados eleitos em cada distrito o mais votado, o que obviamente favoreceria enormemente o poder econômico dos candidatos das grandes máquinas partidárias, os candidatos dos banqueiros, dos grandes monopólios, né, dificultando a eleição dos partidos que têm aí um trabalho coletivo, dos partidos de esquerda, né, e a representação deixaria de ser ainda mais partidária para ser diretamente ligada aí a personalidades, a figuras com um grande aparato econômico por detrás das eleições. Bom, não são só essas mudanças, né? Então, estão em discussão aí toda uma série de medidas para tirar totalmente do controle da população o processo eleitoral, tornando as eleições ainda mais antidemocráticas do que elas já são atualmente, né? Bom, enquanto essas manobras são discutidas no Congresso, pelo Centrão, né, a gente vê aí na imprensa um falso debate sobre o problema, a suposta defesa, né, das urnas eletrônicas, né, como se o judiciário brasileiro, o TSE, né, fosse aí todo merecedor de confiança do povo, né, e a urna eletrônica fosse uma espécie de santa urna eletrônica, né? Tem até devotos da urna eletrônica, tanto na direita como na esquerda, né? Defendendo a ideia de que a urna é inviolável, indevassável. Ninguém explica porque ela é rejeitada em todo mundo.
e nenhum país desenvolvido adota esse sistema de votação que é adotado no Brasil, né? É totalmente vulnerável, né? Factível de ser manipulado e que não tem nenhuma forma de controle popular. Agora, porque o Bolsonaro está reclamando disso aí, Bolsonaro, que é bom lembrar, foi beneficiado por esse mesmo sistema de votação, né? Teve os candidatos vinculados a ele, eleitos aí em todo o país, né? Inclusive candidatos aí totalmente desconhecidos da população, que muitos até que viraram, entre aspas, né, o resultado eleitoral de última hora. Por exemplo, nós tivemos casos aí que até mesmo para o Senado, candidatos como a ex-presidenta Dilma, que lideravam as pesquisas em Minas Gerais, Eduardo Suplicy em São Paulo, deixaram de ser eleitos assim na última hora, do nada, né? Figuras aí totalmente sem prestígio popular. Caso, por exemplo, do Major Olímpio em São Paulo, tinha tido menos de 2% para as eleições para a prefeitura 2 anos antes, e teve mais de 9 milhões de votos para o Senado. Bom, toda essa fraude que beneficiou Bolsonaro e os seus amigos e os seus aliados, muitos deles do PSDB, agora está sendo defendido aí como se fosse aí indevassável. Santa Urna Eletrônica, né? Louvado e sagrado Tribunal Superior Eleitoral, o mesmo tribunal, né, que colocou o Lula para fora das eleições. Bom, no país que mutreta não tem tamanho, 100 militares foram nomeados como marechais. Agora, marechal, Andréa, é o pessoal que é um título de honra por participação em guerra, né? O Brasil teve em guerra aí nos últimos anos para que esses militares merecessem o título de marechais? Como é que é a história? Olha, só se for uma guerra interna para ver quem que ia limpar, quem que ia pintar primeiro, não é? A calçada, não é? Efetivamente, quem ganhou, levou. Olha, Toninho, é incrível, né? O que esse governo trouxe para a gente, não é? Essa eleição de 2018 trouxe para a gente. Trouxeram os militares, o que é pior, trouxeram os militares pela via direta, democrática, e agora o Brasil já tem 6 generais nomeados marechais, né? Augusto Heleno, Vilas Boas, Itigoen e Ustra. Ustra também, viu? Pô, ele concedeu o título. Agora a questão é essa, né, Toninho? O Ministério da Defesa, né, na verdade, né, opta por isso, para, né, agradar, e recebe isso como um agrado, né, da presidência, como uma forma, né, de manter privilégios. Esses privilégios vão ser somados, né, economicamente ao soldo. É importante a gente lembrar que essa lei, a partir da promulgação da Lei 6.880 de 1980, esse posto de marechal, né, voltou a ser considerado assim, extremamente restrito, somente em tempos de guerra. O Brasil não tem guerra com ninguém, então acho que a guerra deve ser interna, como eu disse ali no começo, né? Olha, Toninho, não tem justificativa porque você tem ali, não é, esse tipo de concessão, né, não tem sentido, né? Essa lei federal, né, em 2019, que é a Lei 13.954, né, ela dispõe sobre essas questões previdenciárias dos militares, revogou esse ordenamento jurídico anterior. Agora você tem os partidos tentando, né, de alguma maneira, o PSB, o Marcelo Freixo do PSB, né, já rapidamente, né, de acordo com as reportagens, né, das mídias progressistas, falaram que ele vai entrar, né, com um tipo de ação, já pediu explicação, até porque essas promoções são inadvertidas, né, esses oficiais. Os postos não existem mais, e é interessante a gente, né, levantar essa questão, não é? Por quê? Né, Toninho? Por quê? Por que você precisa hoje, né, desse tipo de... É simbólico, né? Você dá é quase que um título do império, né, para a nobreza. É quase isso, só que vai reverter em quê? Em muita grana. Né? Isso reverte em dinheiro. Os proventos de marechais já são 3.867 pensionistas de generais do Exército, viúvas ou filhas, que automaticamente passaram a garantir esses vencimentos. Né? Esses vencimentos chegam a assegurar volumosos pagamentos mensais de
R$32.213,10. Os 10 centavos são importantes, porque a gente tem que lembrar desses 32 mil. Os 10 centavos é só um tapa na cara, né? Os R$32.213. Outra coisa que é importante é que das 226 mil pessoas que recebem esse tipo de benefício militar, atualmente são as filhas solteiras, 137.916. Pois é, Toninho, aí a minha questão não é? Nessas eleições eles defendiam a família, eles defendiam, lembra, né? Nós vamos defender a família, nós vamos defender. Realmente, só não falaram que era a família dele e dos militares, né? Mas realmente eles estão defendendo algumas famílias por aí. E a gente pagando mais um pato. Ok. Andréia, como está mais um pouquinho e vai dar a sua hora de partir, vou entrar aqui só rapidamente destacar um tema e já te passo a bola para você fazer o seu último comentário aqui conosco sobre o manifesto aí divulgado pelos empresários. Mas antes, só destacar que o ex-presidente Lula, né, convidou hoje, segundo informou aí, foi divulgado pelo próprio Partido dos Trabalhadores, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, né, que deixou o MDB para se filiar ao PT. Bom, a situação, evidentemente, está mostrando que o Lula está alargando, embora ele tenha se colocado contra a política da chamada Frente Ampla, né, a frente formalmente com a direita golpista, ele vem alargando aí as suas alianças com os setores que tiveram... É bom lembrar que o Requião está deixando o MDB não por diferenças políticas, né? Ele ficou do MDB durante todo o golpe de Estado, né? Mesmo tendo se posicionado contra o golpe, permaneceu no partido do Temer, né? Da quadrilha que derrubou a presidenta Dilma, e está saindo do MDB porque ficou sem espaço para concorrer ao governo do Paraná, né? Apesar de muito discurso com diferenças, inclusive com posicionamento, e o ex-governador do Paraná permaneceu no MDB por mais de 30 anos, né, em meio a toda essa política de ataques desse partido. O partido integrou aí o governo Fernando Henrique Cardoso, é bom lembrar, e isso não fez o Requião se afastar do partido, né, o partido que foi o partido... era a oposição consentida à ditadura militar, e foi o partido do governo Sarney, do famigerado governo Sarney. Bom, e mais recentemente o partido do golpe de Estado, o partido do Temer e companhia. Nós vamos debater mais esse tema ao longo dos próximos dias, porque está ficando evidente também que muita gente aí supostamente está procurando se amparar no Lula para recuperar o seu próprio prestígio, né? Nós já vimos isso aí no passado, quando o Lula levantou defunto do túmulo, né? Trouxe de volta à cena política figuras que estavam aí rejeitadas pela população, como o próprio Sarney, como o Temer, né? E nós estamos vendo mais uma vez, né, os velhacos da política se aproveitando e, infelizmente, ao nosso ver, né, o PT oferecer guarita. Já vi declarações, inclusive, da própria presidência do PT dizendo que apoiaria Requião para o governo do Paraná, né? Quer dizer, é o Requião que tem a ganhar com essa aliança, não é o PT que acrescenta nada, né, a defesa da campanha, da candidatura do Lula, etc. e tal, mas são os velhacos da política. Bom, eu queria passar para a Andréia, os banqueiros, né, e outros setores aí divulgaram um manifesto em apoio à urna eletrônica e supostamente à democracia nas eleições. Engraçado. Muita gente quer convencer a gente de que isso aí é bom para o povo brasileiro. Agora, eu posso estar errado, mas não foram esses banqueiros aí que armaram para dar o golpe de Estado e derrubar a Dilma? O que está acontecendo na situação política aí, Andréia? Toninho, isso é o nome, né? Desespero. Não tem, né? Desespero. Vamos mandar um recado para o Bolsonaro, né?
O que ocorreu foi isso: empresários e personalidades, hein, publicam manifestos contra as aventura autoritária, Toninho. É demais, né? Em 2018, o que eles fizeram foi o quê? Né? Eles tinham opção, né, de não ter, né, escolhido ali o Bolsonaro. Bom, na verdade, o que fizeram foi um manifesto chamado Eleições Serão Respeitadas. Né? Vamos dar, até a gente até engasga. Assinado, então, por empresários, políticos, artistas, religiosos e outras personalidades da sociedade civil. Né? Na verdade, eles fizeram nessa quinta-feira, foi no dia 5 agora, né, hoje. Eles entendem e defendem as urnas eletrônicas, defendem a justiça eleitoral, Toninho, olha que maravilha. Esse texto, né, na verdade, eles fizeram ali um texto breve, procura, né, são contrários ao voto impresso, não chegam a citar o Bolsonaro, entendeu? Porque, né, nessa hora todos votaram no Amoedo, né? Eu tenho certeza que todos esses empresários votaram no Amoedo, ninguém, né, nenhum deles, né, votou no Bolsonaro, e ali ainda colocaram questões assim, olha que lindo, olha a pérola. O princípio-chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação de seus resultados por todos os envolvidos. A justiça eleitoral brasileira é uma das mais modernas e respeitadas do mundo. Confiamos nela e no atual sistema de votação eletrônica. A sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. Diz parte do manifesto. Eu acho que esse manifesto deveria ter sido escrito em 2014, logo depois que a Dilma ganhou a eleição, e eles já queriam fazer o impeachment, né? E esse pessoal aí participou do processo. Toninho, na verdade é isso, né? Uma grande bravata, no meu ponto de vista, né, aquele jogo jogado para tentar dar um recado para o Bolsonaro: olha, respeitem as eleições, né? Até porque esse pessoal, você acha que eles pensam 2 vezes em apoiar o Bolsonaro nas eleições de 2022? Eu acho que não, acho que apoiam. Então, um recado para o Bolsonaro. É só um recado. Tá sem áudio? Sem áudio. Agora, voltou. Beleza. Bom, 2 comentários aqui no chat do nosso programa, aos temas comentados aqui agora há pouco. Primeiro, o Luiz Bergosa, destacando aqui sobre os marechais. Sim, eles merecem. Eles entraram em guerra contra o povo brasileiro. Essa é a guerra que eles levaram aí nos últimos anos. E o Dom Baes, comentando aí sobre o problema do manifesto e do Luiz Fux, dizendo o seguinte: escutando o peruca do STF dizendo que banqueiros e empresários defendem a urna eletrônica, agora eu tenho certeza que no ano que vem terá fraude. Estão armando aí, a gente precisa acreditar nas urnas eletrônicas e imagino que vem por aí. Andréia, deu sua hora, eu te agradeço. Pois é. Olha, mas a semana que vem é a última semana que eu estou nessa cobertura aí, nessa troca. Beleza, muito obrigado por você ter participado, e a gente aqui agradece a sua presença, a sua participação, e eu vou seguindo por aqui. Beleza, então. Obrigado. Obrigada, tchau, gente. Até semana que vem, tchau. Bom, eu chamo agora para vir aqui para a gente discutir aqui o tema central do nosso programa de hoje, o companheiro Edson Dorta, porque na tarde de hoje a Câmara aprovou o texto base que viabiliza a privatização dos Correios. A proposta prevê a venda de 100% da estatal, né? E ainda o relator introduziu, havia uma discussão se seria mantido para a empresa que comprasse os Correios o monopólio postal, né, da entrega de correspondências e tudo mais. E o relator assegurou aí que pelo menos pelos próximos 5 anos, a empresa que adquirir esse patrimônio gigantesco do povo brasileiro vai ter garantido para si também o monopólio estatal que estaria garantido aí para a ECT. Bom, é a confirmação de alguma coisa que a gente não dava para esperar outra coisa da Câmara dos Deputados, né, Edson?
Antônio Carlos, queria falar boa noite, né? Em primeiro lugar, boa noite aí aos ouvintes e de pessoas que acompanham o programa Resumo do Dia. Hoje foi aprovado na Câmara dos Deputados por 286 votos a favor e 173 contra a venda ou roubo ou crime da privatização dos Correios, né? O próprio manchete do jornal, né, do Resumo do Dia, ele apresenta de que esses votos, inclusive, foram dos supostos aliados, né, do movimento Fora Bolsonaro, né? Muitos desses votos foram dados pelo pessoal do PSDB, que é o aliado aí do PCdoB, apesar que o PCdoB fez muita demagogia, os deputados do PCdoB fizeram muita demagogia na hora de votar, mas todos os aliados do PCdoB no movimento Fora Bolsonaro, que supostamente seria a entrega dos Correios, né? Também teve voto do PSB aí, que também está aí os esquerdistas do PSOL, né? Tipo Marcelo Freixo. Teve deputados do PSB que votaram para a entrega desse patrimônio, e do PDT do Ciro Coca-Cola, né, Gomes. Foram 5 deputados, inclusive a Tabata Amaral, que nem foi expulsa, como ele falava que ia expulsar, né, se votasse com o governo Bolsonaro. Tabata Amaral votou também na privatização dos Correios. De novo. De novo. E também tem um aliado aí que todo mundo esquece, mas a gente precisa lembrar, né? Porque esses aliados aparecem na manifestação Fora Bolsonaro. Esses aliados, por exemplo, votaram 80% da bancada deles na privatização dos Correios, que é o Cidadania, antigo PPS aí do Roberto Freire, também votou pela privatização dos Correios, né? Isso daí só comprova toda a tese que a gente vem lançando, né, desde o início do golpe de Estado, que esse Congresso é um Congresso golpista, que do Congresso Nacional a gente não pode esperar nada, né? Não adianta você ficar fazendo lobby lá com congressistas, né, com deputados golpistas que só pensam em vender os seus votos para os interesses dos grandes capitalistas, no caso aqui, os tubarões do mercado postal. E a situação é que agora vai para o Senado, e ao invés, né, da gente ver algum tipo de mobilização por parte da burocracia sindical, abrir agora a rede social aqui, eu vejo o pessoal falando assim, agora a luta é no Senado. Está parecendo o golpe de 2016 contra a Dilma. Agora a luta é no Senado. Aí passa na luta do Senado, vai para a mão do autor, né, do projeto, que é o Bolsonaro. Aí a hora que o Bolsonaro sancionar, eles vão falar assim, agora nós vamos derrubar no STF, porque o negócio é inconstitucional. Então, diante de toda essa palhaçada, já chega, né, de acreditar nessas artimanhas de deputados que vão lá só fazer discurso. E os discursos ruins, viu, Toninho? Ninguém chegou lá, nem o pessoal do PSOL, do PCdoB e do PT, ninguém chegou lá para falar assim, gente, vamos derrubar esse projeto na rua. Dia 18 tem manifestação, vocês podem aqui estar com os votos combinados, mas vamos trazer o povo aqui para o Congresso Nacional para derrotar isso aqui na rua, mostrar a vontade da população brasileira e dos trabalhadores dos Correios, que
esse projeto é um roubo contra o povo brasileiro. Ninguém falou isso, só ficava naqueles discursinhos de que uai, não privatiza o Correio, não. O Correio é uma empresa pública, lucrativa, leva vacina para todo canto do país, leva a urna eletrônica que o Bolsonaro tanto quer atacar. Todo o discurso durante essa entrega aí do patrimônio no Congresso Nacional foi feita nesse tom. Então, nesse sentido, eu acho que é necessária uma orientação política de que, de fato, possa impedir essa entrega desse patrimônio, né? A começar, por exemplo, de que a federação deve chamar imediatamente assembleias, né? Os trabalhadores dos Correios devem ser chamados imediatamente em assembleias para determinar a data de uma greve aí da categoria, porque agora é vida ou morte. Greve da categoria em nível nacional por tempo indeterminado, até que o projeto da destruição da empresa e da demissão de mais de 100 mil trabalhadores saia do Congresso Nacional e, obviamente, com a ocupação dos prédios dos Correios, né? Porque também só a greve também não vai resolver, nós precisamos mostrar força, mostrar que nós não queremos entregar o patrimônio que é os Correios, né, essa empresa lucrativa que atende a população brasileira e tudo mais, assim sem luta, né? Temos que mostrar que quem está defendendo o patrimônio na verdade, os trabalhadores dos Correios. E, obviamente, associado a tudo isso, um engajamento aí da categoria dos Correios no movimento Fora Bolsonaro, inclusive para os trabalhadores dos Correios irem na rua e mapear aí todo esse pessoal suposto aliado dos trabalhadores na luta pelo Fora Bolsonaro, que votaram tudo com o Bolsonaro. Votaram tudo para vender o Correio, para demitir os trabalhadores, como é o caso do PDT, uma parcela do PDT, outra parcela do PSB, e outra 80% de cidadania, e sem contar o PSDB, que o PCdoB e outros esquerdistas aí querem tanto. Nas manifestações do Fora Bolsonaro começa que dia 18, né, de agosto, tem aí essa manifestação junto com servidores públicos federais que também estão ameaçados aí de serem esmagados pelos golpistas aí do Congresso Nacional e do governo golpista do Bolsonaro. Beleza, Edson. Eu queria... fica por aí mais um pouco, que eu queria o seguinte, acrescentar, né, que eu acho que muito importante isso que o Edson destacou, que os chamados aliados da Frente Ampla, né, todo mundo mostrou exatamente de que lado está. E não é do lado dos trabalhadores, é do lado do Bolsonaro. Né? Queria destacar aí o partido do Paulinho da Força, né, o Solidariedade. Né? O Paulinho ele se ausentou, ele deu uma de malandro. Como não precisava do voto dele, aparece lá no painel que ele está ausente. Né? Mas a maioria dos deputados do partido, que ele é presidente do partido, Solidariedade, votou a favor. É a Força Sindical, é o partido da Força Sindical, do Paulinho da Força, a favor da privatização dos Correios. A Joyce e o Kim Kataguiri, aliados, né, que assinaram lá supostamente o pedido de impeachment para fazer figuração, a favor da privatização dos Correios. Bom, aí teve uma Malaco do Frota, né, que para fazer média votou contra, e a gente vê aí a Batata do Amaral, né, que, como você destacou, já tinha votado contra a população na reforma da Previdência, agora reiterou seu voto. Ela está lá, é aliada do Dória e do Bolsonaro e não abre, né? Mostrando, eu acho que uma lição importante que o Edson já destacou, mas eu queria reforçar, é que os sindicalistas procuraram semear a ilusão, né, de que seria possível derrotar a privatização aí através da conversa. Agora nem é conversa no pé do ouvido, né? É mensagem de internet para os deputados. Né? Isso aí mostrou que isso é um beco sem saída, né? E nesse sentido, como o Edson apontou, o único caminho é a mobilização da categoria, ganhar as ruas no próximo dia 18, né? Através de uma grande mobilização. Eu queria aproveitar e destacar, né, que a CUT voltou aí a convocar
o Dia Nacional de 18 de agosto como um Dia Nacional de luta, e mais do que nunca, né, eu queria aproveitar para o Edson comentar justamente esse problema do dia 18. O dia 18 ganha uma importância fundamental, né? Como o Edson destacou, seria uma data, inclusive, para fazer uma paralisação nacional dos Correios contra a privatização, né, para iniciar aí a mobilização por uma greve geral nos Correios, como um passo, inclusive, para ampliação, para a luta para os servidores públicos que estão ameaçados aí com a reforma administrativa, os companheiros da Eletrobras que estão ameaçados também pela privatização, porque se não for através da luta, não vai ter jeito, né, Edson? Ninguém vai barrar a privatização mandando um recadinho para os deputados e senadores através da internet, não é isso? A luta dos Correios contra a privatização já vem de longas datas, né? E se o Correio não foi privatizado durante o governo FHC e outros governos aí, foi justamente porque os trabalhadores tiveram que ocupar o Congresso Nacional, fazer greve, fazer mobilização de rua e tudo mais. Nesse momento, é mais ainda necessário fazer esse tipo de mobilização. E a mobilização para o dia 18 de agosto, ela dá a possibilidade, como você falou muito bem, de colocar em movimento os trabalhadores da empresa nesse primeiro momento, né? Aprovando aí um dia de paralisação nesse dia, para que os trabalhadores possam participar dessa manifestação e já mobilizar, já preparar, né, a categoria para a greve na sequência, né? Então, eu acho importante mesmo que haja esse engajamento, essa orientação política aí para todos os trabalhadores da empresa. Ok. Edson, é isso aí. Vamos procurar mobilizar. No próximo sábado, 16 horas, tem reunião do coletivo sindical do PCO. Eu desde já convido todo mundo para participar. E aí eu queria pedir a participação do pessoal com duas iniciativas importantes. A primeira, né? A produção já está separando a segunda aí, que é a revista nossa. A primeira delas é... Falar uma coisa. Já te devolvo, só um minutinho. A primeira delas é aí a rifa dos comitês de luta, porque nós precisamos, aí, mais do que nunca, né, produzir materiais para convocar os trabalhadores dos Correios, os trabalhadores de todas as categorias, nos locais de trabalho, a irem às ruas no próximo dia 18. Então, o nosso primeiro pedido é para vocês aí adquirirem, como já vem fazendo. E nós estamos lançando aí, hoje começa a circular, né? Nós já vimos divulgando e fizemos pré-lançamento, a revista Análise Sindical, né? A revista da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né? Que tem aí 36 páginas, destacadamente aí a questão também dos Correios, da luta contra a privatização, né? Na capa tem dois temas centrais aí que vocês veem na manchete: a importância de reabrir os sindicatos e sair às ruas para derrubar Bolsonaro, e o problema justamente da luta, como é possível derrotar a privatização. Então, eu queria chamar a atenção para vocês que estão acompanhando o nosso programa, e você já pode solicitar aí os seus exemplares, né? A revista custa apenas R$20, né? A revista tem muitas matérias aí de dirigentes da luta dos trabalhadores aí em várias categorias, companheiros da Corrente Sindical Nacional dos Bancários, professores, dos Correios, entre outros, né? E você pode pedir o seu exemplar. A partir de 3 exemplares, o frete é grátis, tá certo? E se você tem desconto, né? Se você quiser saber de quanto, pode entrar em contato conosco num desses telefones aí, para pedidos a partir de 5 revistas, né? Você tem descontos aí crescentes, né? Então, adquira já, né? Para você adquirir um exemplar só, é R$20 e R$10 do frete. Se você pedir 3 exemplares para compartilhar com os amigos no local de trabalho, com os companheiros do sindicato, o frete é grátis. A partir de 3 exemplares, você não paga nada para receber aí no seu local de trabalho, na sua casa, os exemplares da revista
análise sindical. Bom, eu não sei se o Edson ainda está por aí, que eu acho que ele... Tá bom, o Edson já se foi. Vamos caminhar, então, aqui na nossa pauta. Eu queria destaque agora o endividamento, né? No meio dessa situação de tanto ataque do governo, de tanto retrocesso em discussão no Congresso Nacional, o endividamento das famílias brasileiras atingiu um novo recorde em julho. 71,4% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o resultado de uma pesquisa, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que foi feita pela Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, a CNC, né? É o maior percentual da série histórica, né? Essa pesquisa vem sendo feita desde 2010, portanto, em 10 anos de análise desses dados, né, o endividamento das famílias brasileiras chegou ao seu mais alto nível. 71,4% das famílias brasileiras, né, estão endividadas, o salário não dá, é o alto nível de desemprego, né, que já atinge aí, oficialmente 15 milhões de brasileiros, mas infelizmente esse número nem de longe corresponde à realidade, né, porque você tem hoje aí mais de 70 milhões de trabalhadores, entre desempregados, os chamados desalentados, né, que já são mais de 6 milhões, que são aqueles que já não procuram mais emprego, porque não veem mais possibilidade de se recolocarem no mercado de trabalho formal. E uma outra quantidade, mais de 30 milhões de brasileiros, né, que estão trabalhando aí algumas horas por semana, às vezes algumas horas por mês, fazendo um bico ali e acolá, né, para tentar defender aí algum ganha-pão para si e para a família, né, mas que nem de longe, né, que estão subaproveitados, isso aí nem de longe é suficiente para garantir aí condições dignas para os trabalhadores e para as suas famílias. Bom, situação que mostra a importância da mobilização para colocar abaixo esse governo. Agradecer aqui o superchat de Desta Vez Eu Consigo, contribuindo aqui conosco, né, chamando vocês, muito obrigado, Desta Vez Eu Consigo, chamando a todo mundo para seguir o bom exemplo, né, e contribuir com a gente. Nós precisamos aqui, esse canal é um canal independente, combativo. Bom, esse dado aí, importante, destacado aí pela nossa produção, que mostra também o percentual de extrema pobreza, né, que vem alcançando a população brasileira. O gráfico ele é interessante, que mostra o seguinte: nós estamos voltando à era FHC, né? Se a gente olhar no gráfico os primeiros anos, de 2001 a 2003, né? 2003, 2004, ainda os primeiros anos do governo Lula, né? Você vê que até 2003, né, o número é crescente, mais de 15 milhões de brasileiros na situação de extrema pobreza. Essa situação foi decaindo, né? Se chegou aí a marca de em torno de 4, 5 milhões aí na década passada, e agora nós temos de novo um recorde de pessoas em extrema pobreza. E obviamente que a direita, a burguesia, vão procurar apresentar isso aí como resultado exclusivo, né, da pandemia, mas isso nem de longe corresponde à realidade, né? O problema não é a pandemia, mas são as condições que vêm sendo impostas ao povo brasileiro, diante das quais, né, a situação da pandemia, a burguesia está tirando proveito dessa situação, como nós estamos vendo essa semana no Congresso Nacional, eles aproveitando para passar a boiada, né? Aprovar todo tipo de ataque, né, ao povo brasileiro, como é o caso da entrega dos Correios. Bom, no mesmo sentido, destacar aqui, vamos dar um destaque agora para as notícias internacionais.
né, rapidamente, aqui nós já estamos na reta final do nosso programa. Bom, um primeiro destaque é o seguinte: na imprensa norte-americana, os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas. Se você observar no quadro publicado pelo Comitê Olímpico Internacional, na maioria dos países, e até na imprensa brasileira, que é bem paga-pau, né, dos Estados Unidos, da imprensa norte-americana, os Estados Unidos estão, nesse momento, em segundo lugar, né, atrás da China, que lidera o ranking com o maior número de medalhas olímpicas, né? No entanto, né, só para a gente pegar um número atualizado agora nesse momento, a China teria, nesse momento, 34 medalhas de ouro e os Estados Unidos 29. Né? E a contagem, tradicionalmente, sempre foi assim, né? Inclusive quando a situação favorecia os Estados Unidos, também era assim. Né? Bom, mas nos Estados Unidos, os jornais norte-americanos têm arrumado um jeitinho, que não é o jeitinho brasileiro, mas é o jeitinho norte-americano de apresentar a situação de uma outra maneira. Para isso, eles vêm procurando apresentar o total de medalhas, né? Que colocaria os Estados Unidos aí com algumas medalhas, 17 medalhas à frente da China, principalmente pelo número de medalhas de bronze, né? Já que os Estados Unidos têm 27 medalhas de bronze e a China 16, 11 medalhas a mais nesse quesito. Por esse quesito também o Brasil, por exemplo, passaria Cuba, né? Porque o Brasil, nesse momento, tem 16 medalhas, Cuba parece que tem 12, sendo mais Cuba tem 5 de ouro. Mas o ranking oficial, né, é a contagem de medalhas de ouro. A gente pode considerar isso devido ou não, mas o fato é que é assim que eles sempre fizeram. Mas, de qualquer maneira, as Olimpíadas estão mostrando aí um declínio do domínio norte-americano, que é bom que se estabeleceu nos últimos anos depois da derrocada da União Soviética, que confrontava diretamente, né, em muitas modalidades, e agora nós temos a China nessa disputa pela liderança do quadro de medalhas. Né? Bom, por falar em Estados Unidos, a nossa última nota é justamente sobre o que vem sendo chamado já por muitos como a quarta onda, porque nos Estados Unidos os casos de Covid vem crescendo e atingiram o maior número em 6 meses. O país relatou, na média de 7 dias, 94.819 casos, um aumento de 5 vezes em menos de um mês. Né? Bom, obviamente que, diante do maior número de vacinados, há uma incidência menor de óbitos, né? Mas a expectativa, inclusive, é que o próprio número de mortes cresçam no próximo período, diante da alta incidência de casos, e há uma expectativa de que nas próximas semanas, né, possa se chegar novamente aí a 200 mil casos por dia devido à variante Delta, né? Uma situação que vem preocupando aí não só o imperialismo norte-americano, mas em todo o mundo. Né? E nos estados onde a taxa de vacinação é mais baixa, corresponderam aí pela metade desses quase 100 mil, 94.819 casos na média dos últimos 7 dias. Esses estados foram Flórida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama e Mississippi. Né? Mas a situação se alastra por todo o país e reforçando a preocupação já expressa pela Organização Mundial de Saúde nos últimos dias, né, de que a gente possa estar aí às voltas com uma retomada da situação. Né? Bom, nós estamos terminando, deu a nossa hora e estamos chegando ao fim de mais um programa. Queria agradecer aí a participação de todos vocês, aos amigos que contribuíram, também ao pessoal que assiste o nosso programa aí fora do horário ao vivo, na madrugada, no dia seguinte. Né? Pedir a todos vocês que continuem compartilhando o link do nosso programa aí nos grupos de Facebook, WhatsApp, etc. Né?
e continuem acompanhando a nossa programação. Obrigado aí à produção a cargo do companheiro Gabriel, e resumo do dia volta amanhã a partir das 20h30. Um abraço e uma boa noite.